Olá, cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leandro Rittel Dias e quero lhe convidar a um momento de fé. O momento de fé é uma oportunidade em que o ser humano tem de ouvir a palavra de Deus, que é pregada pelas pessoas e iluminada pelo Espírito Santo de Deus, para que possa fazer o efeito e produzir para aquilo a qual Deus a revelou, que é alcançar o nosso coração, converter o coração do homem, edificar a vida daqueles que já são convertidos. A palavra do Senhor foi o meio pelo qual nós fomos criados por ela. A palavra do Senhor é que nos dirige nessa vida, é que nos alimenta espiritualmente também, e é essa mesma palavra que está nos conduzindo a chegar na glória com Jesus Cristo para todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, e hoje desejam seguir e conhecer mais ao Mestre Jesus. É claro, se você ainda não conhece o Evangelho, a palavra de Deus é acessível para você também. Se você não conhece Jesus, se você nunca foi numa igreja, a palavra do Senhor é para você também. Você deve prestar atenção, ouvi-la, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus deseja que todos alcancem a salvação, diz a Escritura Sagrada, que todos ouçam a sua mensagem, que está revelada e registrada na Bíblia Sagrada. Eu gostaria de te convidar hoje para fazer uma reflexão com o seguinte tema: a experiência de continuar sendo salvo. Algumas pessoas acreditam que são salvas uma única vez e nunca mais terão alguma experiência nesse sentido. Eu não vou entrar em questão doutrinária aqui, eu tenho a minha doutrina, tenho as minhas convicções. O que eu vou te dizer é: a salvação ela tem uma continuidade. A salvação ela precisa continuar sendo trabalhada na sua vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tudo na vida, meu querido e minha querida, tem um objetivo. Se assim não for, é chamado perda de tempo. Nós vivemos numa época hoje em que o tempo ele tem que ser não só administrado. Não se fala mais hoje só em administração de tempo, fala-se em produtividade. Você precisa ser mais produtivo, focado, você precisa ter objetivos na vida. E na vida espiritual nunca foi diferente. A palavra de Deus, que revela verdades eternas para o coração do homem, para a mente humana também, ela sempre deu direção para o propósito ao qual ela veio se apresentar ao homem, que é anunciar a mensagem de Jesus Cristo, a sua obra na cruz do Calvário. Pelos méritos dele nós somos salvos por meio da fé. Isso é uma operação de Deus, isso é graça de Deus para o ser humano. O alvo da fé, antes de mais nada, é importante esclarecer, não é carro zero. O alvo da fé não é fogão novo. O alvo da fé não são as coisas dessa vida num primeiro momento. Não é que Deus, o qual você deposita a sua fé, não possa te abençoar. Só que isso são bênçãos. Biblicamente falando, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, recebeu essa revelação de Deus e registrou, a qual hoje o Espírito ilumina para nós quando fazemos a leitura do texto. Diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. O processo de salvação, ele tem algumas etapas. Quando você é salvo, alcançado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo que te converte, você passa, que é o momento da conversão, o seu novo nascimento, a sua regeneração, você passa para uma etapa seguinte chamada santificação. É a sua caminhada com Jesus Cristo, direcionada e alimentada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Bom, durante esse processo de santificação, é esperado que você e eu possamos melhorar, que o alvo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então nós fomos salvos um dia, quando aceitamos Jesus. Nós estamos sendo salvos enquanto caminhamos com o Senhor e seremos salvos o dia que entrarmos na glória.
Depois que houver o juízo, o final de todas as coisas, estaremos na eternidade com Deus. Durante esse meio tempo, você e eu precisamos continuar sendo salvos. De que maneira? Você e eu precisamos clamar a Deus muitas vezes por sua intervenção divina quando temos problemas em seguir o seu caminho. O que diz a palavra do Senhor, queridos, em Romanos capítulo 8, versículo 29? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. O alvo da nossa fé, a salvação, não é somente entrar um dia na glória com o Pai. Seria muito mesquinho da nossa parte querer que Deus só operasse em nosso favor e não desejar uma melhora de vida aqui nessa terra. Seria muito carnal da nossa parte crer, esperando que somente um dia Deus vai receber o nosso passaporte celestial e vai nos deixar entrar, e não desejar uma transformação enquanto estamos aqui na terra. Não desejarmos a santificação que há em Jesus Cristo. Portanto, o que você vê aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29, é que Deus não nos salvou somente para nos fazer entrar na glória. O objetivo da salvação é nos fazer voltar a ser aquilo que era o plano original de Deus lá no Éden, antes da queda, antes de Adão e Eva desobedecerem a palavra de Deus. Quando eles desobedeceram a palavra do Senhor, eles caíram em pecado. Teologicamente esse evento chama-se queda, e essa queda provocou que toda a raça humana agora tivesse também o pecado dentro de si. Por isso que precisamos de Jesus para nos salvar, porque não haveria nenhum ser humano que pudesse fazer isso, já que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, quando o Senhor fez essa obra maravilhosa e quando você acreditou em Jesus Cristo, aceitou o Senhor, confessou Jesus com seus lábios e creu de coração, você nasceu de novo. Para quê? Não somente para entrar no céu, para que você fosse feito à imagem do seu Filho, do Filho de Deus. Portanto, o alvo da salvação é que você seja moldado à imagem e o padrão de santidade de Jesus. Talvez você me diga, pastor, isso é difícil. Eu sei que é difícil. Eu, como um cristão, experimento isso também na minha vida. Mas eu sei que é possível e eu sei que esse é o foco e o alvo bíblico. Eu gostaria muito que você guardasse isso no seu coração, para que a tua fé não fosse enganada, desviada para nenhum outro caminho. A fé não é algo que você faz uma força muito grande para conseguir conquistar um carro zero, para conseguir um bem material. Essas coisas são bênção. Deus abençoa as pessoas. Deus, na sua bondade, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos. Agora, você vê no Antigo Testamento, por exemplo, mesmo que Jesus não tivesse vindo ainda à Terra, Deus abençoava as pessoas, Deus abençoava materialmente, Deus as ajudava nas suas necessidades. O que eu quero deixar límpido no seu coração é que você possa entender que fé é para a salvação da alma. Nos nossos dias contemporâneos, nós temos uma bagunça feita em nome da fé, onde as pessoas gritam e desejam e pedem. Eu fui fazer uma vez, vou contar uma experiência aqui para vocês. Eu fui fazer uma visita a um hospital uma vez, uma irmã estava enferma, fui fazer a visita, e é natural, quando você visita alguém, outras pessoas também querem oração, ouvir a palavra, e o que a gente está ali para servir faz com o maior prazer. Terminado de atender a irmã que eu fui conversar, eu fui atender outra irmã, ela se identificou como evangélica, e ela virou para mim e falou assim, pastor, de vez em quando eu vou na igreja. Aí a gente já viu que, na verdade, era de vez em quando. E ela falou, eu sei que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, portanto eu exijo que eu seja curada. Queridos, vocês acham que eu orei por aquela mulher para ser curada? Eu orei, mas não naquele momento. Primeiro eu precisei evangelizá-la, falar da obra da salvação de Jesus Cristo,
do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, para que nós não tivéssemos a condenação do inferno, aqueles que creem e entregam a sua vida a Jesus. Depois de tudo isso que eu falei, ela virou para mim e falou assim: nunca ninguém falou isso para mim. Isso tudo que o senhor está falando eu nunca ouvi falar antes. Falei, pois tudo isso está na Bíblia. Eu mostrei a Bíblia para ela, eu abri a Bíblia para ela e mostrei para ela. Falei, pois isso tudo está na Bíblia, minha irmã. Falou, pastor, eu nunca soube disso. Eu falei, você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Você entende o que Ele fez? Você entende que você é pecadora, que você não pode pagar pelos seus pecados? As boas obras são impossíveis de nos levar à salvação, porque não pagam o preço do pecado. Ele falou, pastor, eu quero. Nós oramos ali no corredor do hospital, do lado de uma maca. Oramos, ela entregou a vida ao Senhor Jesus. E aí depois sim, orei, claro, pela restauração de vida dela, porque Deus é bom. A bondade de Deus nos cura. Por sua bondade, por seu amor, Ele pode te tirar de problemas financeiros, Ele pode te abençoar, Ele pode abençoar o seu trabalho. Nada é impossível para Deus. Mas esse tipo de fé que nós temos ouvido hoje é uma fé, queridos, de chorar e de lamentar, porque não tem amparo nas Escrituras Sagradas de Deus. O que eu quero deixar para o teu coração é que a experiência de continuar sendo salvo é, em primeiro lugar, refazer o seu foco em Jesus Cristo. Entender que a sua fé destina-se à salvação da sua alma. Eu quero deixar uma coisa pontuada aqui, embora eu tenha dito que não vou entrar em questão polêmica, doutrinária, eu vou respeitar a sua linha doutrinária que você tiver, mas eu não estou dizendo continuar sendo salvo porque você perca a salvação. Particularmente, nós não cremos teologicamente na perda da salvação. Respeitamos aqueles que creem dessa forma, dessa maneira. Mas o que eu prego, a minha convicção, a verdade que eu prego é que a pessoa ela foi salva e se realmente ela foi salva, ela não vai ter o desejo de querer ir para o mundo e ficar lá. Ela pode ser tentada, mas ela não vai ter esse desejo. Portanto, o que eu quero dizer para você é, a pessoa ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai sendo salva dos problemas da vida que vão desviando o foco dela. Às vezes há certos mandamentos na Bíblia que você lê e você fala, Deus, isso aqui para mim é impossível. Ou que você tenta cumprir aquilo e você vê depois que não consegue, em hipótese alguma. Ou você tenta pela autojustiça praticar aquilo e se na verdade entra numa grande cilada. E aí você precisa clamar pelo seu Salvador e pedir a Ele, Senhor, eu preciso que o Senhor me salve, mas salve daquela condição. Você já é salvo daquela condição. Na verdade, algumas pessoas, queridos, elas não foram salvas. O fato é isso, elas não foram salvas. Então elas não têm como perder aquilo que elas não tiveram. Elas podem conhecer o Evangelho, elas podem saber falar do Evangelho, mas de fato nunca se converteram ao Evangelho de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu estou deixando isso aqui pontual e claro, porque é tanta coisa que se fala hoje em nome da fé, eu preciso dar o meu posicionamento acerca desse assunto, até como pastor evangélico, como pastor batista, eu preciso deixar isso certo. Queridos, o objetivo então não é somente morar no céu, mas é ser santo. Assim como Jesus. Jesus ele esteve nessa terra, viveu sem nenhum tipo de pecado, diz a Bíblia Sagrada, e ele hoje está na glória com o Pai, e é onde nós vamos um dia morar. Portanto, ser moldado à imagem de Jesus é ter o tipo de vida que ele teve aqui na terra e o destino que também está reservado para nós um dia, quando então seremos glorificados. Você primeiro passa pelo processo de conversão, a regeneração, você passa pela santificação e você depois é glorificado, e aí sim, você estará com Deus no paraíso, eternamente, será uma vida maravilhosa, tão maravilhosa, que a revelação do Apocalipse, ela usa muitos símbolos, o Apocalipse é carregado de uma linguagem muito simbólica, porque a nossa mente não alcança. Quando diz ali que as ruas vão ser de ouro, vão ter joias preciosas, e etc, etc, com certeza são coisas muito superiores a isso tudo que a mente humana não consegue captar. Mas esses elementos foram usados para que a gente conseguisse entender que vai ser algo maravilhoso, majestoso, e fazer parte disso vai ser muito importante. E vai ser muito especial também. Portanto, vale a pena você perseverar.
O salvo, ele persevera. Aquele que é salvo de verdade, ele pode até tropeçar, ele pode até cair em pecado, só que ele vai se arrepender e vai voltar para o caminho do Senhor. Porque aquele que foi alcançado pela obra da graça, o apóstolo Pedro diz que nossa salvação é guardada pela fé, pelo poder de Deus. Aquilo que é guardado pelo poder de Deus é impossível de ser perdido. Mas você precisa continuar sendo salvo de problemas dessa vida, de falta de foco da sua salvação, se por acaso você se perdeu no caminho, se você tem usado a sua fé para conquistar isso ou para conquistar aquilo. Você deve desenvolver a salvação que o Senhor Jesus te deu. E aí sim, você pode pedir bênçãos ao Senhor, que Deus atenda às suas necessidades materiais, espirituais e emocionais. Eu quero concluir lendo Romanos capítulo 7, versículo 24 a 25. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele trava aquela batalha do salvo com o pecado. O salvo continua sendo tentado pelo pecado. Ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuar sendo salvo é experimentar esse processo de santificação na sua vida, que a salvação continue operando na sua vida. Deus não te salvou e te esqueceu para um dia te encontrar lá na glória. E a promessa do Senhor, em Mateus capítulo 20, versículo 28, é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu querido e minha querida, clame ao Senhor, para que você e eu, clamemos ao Senhor, para que você e eu possamos continuar sendo transformados e trabalhados à imagem do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção. Meu desejo é que essa mensagem possa edificar onde você estiver, na sua mesa de trabalho, no seu celular, no seu tablet, no dispositivo que você estiver assistindo, que o Senhor Jesus possa te tocar, que a sua vida seja abençoada. Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecendo a Ele por esse momento. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar juntos. Poderoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que eu tive de estar junto com essa pessoa falando da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra seja como uma semente que plantada, Senhor, venha crescer e dar os frutos, Pai. E eu peço isso ao Senhor, porque a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Ó Deus, nos ajude a caminhar cada vez mais dentro da Tua palavra, porque seguir a Jesus é ser fiel à Escritura Sagrada. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Um grande abraço e fique com Deus. Até a próxima.